Primeira coisa, pessoal, eu quero falar primeiro aqui sobre tendência, tá? As pessoas, elas têm o hábito, né? Você vai ler os livros, você vai ver as pessoas falando sobre, você tem que operar a tendência. Eu já ouvi muito isso. Você tem que operar a tendência. O segredo está em você seguir a tendência. Só que a pessoa julga isso muito errado quando se fala de day trade. O day trade, ele tem que operar a tendência? Tem, o tempo todo. Eu sou um operador de tendência, o tempo inteiro. Mas a minha visão de tendência é uma visão clara, não é uma visão subjetiva. E eu quero dar uma dica de ouro para vocês. Simples. Tudo que a gente faz é de forma simplificada. Se você complicar muito as coisas, você entra em dúvida. E uma coisa já que eu quero te dizer que é clara. Uma tendência, ela não deixa dúvida. Uma tendência é clara. Normalmente, quando você tem dúvida se o mercado está em tendência ou não, significa que ele está lateral. Significa que ele não está em tendência. Porque a tendência geralmente não deixa dúvida. E uma dica importante para vocês é a quantidade de candles. Uma dica, às vezes você está na frente do gráfico ali, aí o mercado está aqui nessa barra aqui, por exemplo. Está aqui nessa barra. Aí você não sabe se o mercado está em tendência, se essa perna é uma perna numa lateralidade, se isso é uma correção de algum rompimento. Você não sabe, você tem dúvida. Eu vou te dar uma dica. Conta os candles. Pega lá de cima, do primeiro candle aqui, ó, e puxa uma linha até esse candle que você está vendo aqui, ó. Vamos ver quantos tem aqui. Ó, tem 33 candles. 33 candles é uma dica, é uma pista de que o mercado está em tendência. E qual é o número, Alan? Normalmente, pessoal, após 30 barras, eu estou falando de gráfico de 5 minutos aqui, né? Mas isso pode ser aplicado em outros time frames também na mesma quantidade de barras. Normalmente, quando você estiver em dúvida e você notar que o mercado está caindo a mais de 30 barras ou ele está subindo a mais de 30 barras, ele provavelmente está em tendência. Você não deveria estar olhando aquilo como uma correção, nem como uma lateralidade, tá? É uma dica, porque a tendência, pessoal, é isso aqui, ó. A sexta-feira foi um dia de tendência, tá claro. O mercado caiu o dia inteiro, ele caiu aqui 3%, né? Ele caiu aqui 3 mil pontos, da máxima até a mínima do dia. Foi um dia de tendência. Foi difícil ganhar dinheiro comprando o mercado na sexta-feira. Mas eu vendi aqui, ó. Eu vendi na terceira barra do dia. Tá aqui, ó, a minha ordem. Tá aqui, ó. Se vocês olharem, vocês vão ver. Eu vendi aqui e zerei aqui, ó. Eu peguei esse pedaço. Então eu vendi. Alan, mas você não carregou até a última barra do dia. Não carreguei mesmo. E eu tenho os motivos para explicar isso daqui. Porque quando eu entrei, o mercado não estava em tendência. Não tinha nenhuma uma questão ali para mim operar a tendência. Tinha dicas de que ele poderia ser um dia de tendência, mas eu não entrei para operar a tendência. Eu entrei para operar a lateralidade. O setup do arremessador apareceu na nossa tela, na nossa frente. Dentro da estrutura institucional, o nosso setup chamado arremessador apareceu e a gente operou. É um setup que é feito em lateralidades. Então eu operei lateralidade. Mas vamos lá. Dica. Passou de 30 barras, o mercado andando na mesma direção, ele provavelmente está em tendência. Não importa se ele está subindo ou se ele está caindo, tá? Isso é uma dica, uma primeira dica. A outra coisa, pessoal, você olhar para um gráfico desse aqui, ó, de cima e embaixo, tá aqui embaixo o gráfico, tá nessa barra aqui, ó, você tem que assumir que o mercado está em tendência e que qualquer subida dele, qualquer tentativa de reversão vai ser minoritária. O que quer dizer isso, Alan? Quer dizer que provavelmente os compradores não vão conseguir reverter a tendência. Reverter uma tendência é algo muito difícil. Ele só tem êxito 20% das vezes. 80% das vezes que os traders tentarem reverter uma tendência, eles vão falhar. E a tendência vai continuar. Ela vai permanecer. No pior das hipóteses, vai entrar numa lateralidade. É muito raro conseguir uma tendência de baixa virar uma tendência de alta. Quando isso acontece, você fala assim, nossa, fez um padrão V no gráfico. Era tendência de baixa, mercado faz isso aqui, aí de repente ele pega e faz isso aqui, ó. É porque não era uma tendência, era uma lateralidade. Provavelmente, muito provavelmente era uma lateralidade. Isso aqui não acontece em mercados de tendência.
Não é que não acontece, tá, gente? Mas é a minoria. Então você não deveria ficar considerando esse tipo de coisa. Falando assim, nossa, o mercado está em tendência, mas, ai, sei lá, acho que ele pode reverter e voltar em V. Você não deveria ficar pensando assim. Porque as instituições não estão pensando assim. E elas não estão operando desse jeito. É menos lucrativo você pensar dessa forma, né? É menos lucrativo. Se está em tendência, a tendência é que continue em tendência, tá? Então, a primeira dica de hoje é essa questão do número da barra. Passou de 30 barras andando na mesma direção, provavelmente você está numa tendência, tá? Interessante o pessoal ir anotando essas dicas aí, tá? Para depois não esquecer, porque são dicas valiosas. Pois valiosíssimas. É isso aí. Então, pessoal, lembre-se, isso não é um setup operacional, a ideia não é essa, a ideia é você começar a entender os conceitos. Porque quando eu falar assim, você é day trader, você está nessa live porque você quer ser day trader, né? Então, quando eu falar assim, ó, o mercado está em tendência, se eu falar na sala, o mercado está em tendência, você tem que se ligar. O cara falou que está em tendência, velho. Baseado em quê? Pode ir lá olhar que já tem mais de 30 barras que o mercado está subindo ou caindo, ou até mesmo, se ele tiver 30 barras laterais, você pode falar que ele está em tendência. Tendência o quê? Tendência lateral, né? A gente não fala isso. A gente chama de lateralidade, simplesmente lateralidade. Mas é importante você ir aprendendo esses conceitos para vocês irem se acostumando com a nossa linguagem, tá bom? Beleza. Deixa eu ver. Agora deixa eu falar para vocês aqui o que é um swing, tá? Uma tendência, hoje, basicamente, o que eu preciso que você entenda na aula de hoje é perna, swing e tendência. O assunto tendência é muito mais amplo, tem muito mais coisas para a gente falar. Mas eu quero me ater aqui nessa questão da quantidade de barras, tá? Uma tendência normalmente tem mais de 30 barras. E um swing, Alan? O que é um swing? Isso é importante, porque eu, Alan e o Diego somos traders de swing. Nós somos day trader de swing. O que é isso? O trader de swing... nas ações lá, no swing? Não é isso, entendeu? Poderia até ser e tal, mas não é isso. O trader de swing, pessoal, é um cara que ele entra no mercado, ele não entra para fazer um scalper. Pode ser que ele entre na operação para fazer um swing e o mercado tire ele com o lucro de um scalper. Isso pode acontecer. O que é swing? Swing tem que ter no mínimo, duas pernas. Geralmente, um swing tem duas pernas. Eu até coloquei aqui, ó, no mínimo duas pernas e no máximo 4 pernas. É o que um swing vai ter. Normalmente, um swing é esse movimento aqui, ó. Vamos lá, vamos olhar no gráfico aqui, ó. Perna 1, depois eu vou ensinar a contar isso aqui, ó. Perna 1, pullback, perna 2. Ó, daqui até aqui, ó, tem um swing. Ah, o swing acabou aqui? Não, não acabou. O swing continuou. Fez perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5, perna 6. Daqui, Alan, lá do topo até lá embaixo, 3.000 pontos. Isso é um swing? Não, eu não chamo de swing, eu chamo de tendência. É muito longo para mim chamar de swing. O swing, ele está entre uma tendência e entre um scalper, né? Se o mercado tivesse feito essa perna aqui, ó, de baixa, e tivesse revertido para cima, continuado subindo, essa perninha de baixo aqui, ó, não seria classificado como um swing, seria só uma perna, tá? Agora, como ela fez uma perna, corrigiu e fez outra perna, já é um swing. Como ela corrigiu, fez outra perna até aqui, se você me perguntar, Alan, e até aqui, você chama de swing? Foram 1.800 pontos, chamo de swing. Até aqui é cabível, ainda é aceitável, é um excelente swing. É um swing grande, um swing de 1.820 pontos. É um grande swing, falando de índice. E é isso que eu e o Diego estamos procurando. Só quando a gente entra na operação, a gente entra para pegar um swing. É o que a gente quer fazer. Então uma tendência, ela pode ter várias pernas. E eu começo a classificar ela como tendência a partir da 30ª barra, andando na mesma direção. Um swing não. Um swing, quando ele tiver duas pernas, desde que sejam pernas consideráveis, porque vocês vão ver aqui, quando eu, por exemplo, aqui, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui, ó, daqui até aqui, ó, é uma perna, certo? Aí corrigiu
e fez mais uma perna de alta. Então, ó, vou colocar aqui a setinha para vocês verem, ó, uma perna, certo? Duas pernas. Então tem duas pernas. Poxa, Alan, tem duas pernas, é um swing? Não, não é um swing. Isso aqui não é um swing. Por quê? Porque andou muito pouco. Se o cara comprasse aqui para ganhar dinheiro comprando, o espaço que o gráfico andou foi muito pequeno. Você pode até virar para mim e falar, poxa, Alan, mas foi 350 pontos. Isso para mim é um scalper. Entendeu? Isso para mim é um lucro de um scalper, não é um lucro de swing, até pela amplitude média das barras, pela volatilidade deste dia. Talvez tem dia que 350 pontos vai significar um swing, porque o mercado está tão devagarzinho ali que 350 pontos é muita coisa. Então, repara que o swing ele precisa ter pelo menos duas pernas, no mínimo duas pernas, né? Alan, existe swing de uma perna só? Existe. Vou falar isso para vocês também. Porque tem perna dentro de lateralidade que vai de uma ponta a outra numa perna só. E anda 1.500 pontos numa perna só. Eu não posso virar e falar que não é um swing. É um swing de uma perna, porque andou muito. Andou bastante. Então essa é a linguagem. Aqui, nesse exemplo, é duas pernas de alta, mas não é um swing. Se tivesse feito uma terceira perna bacana, talvez eu chamaria de swing. Mas ali, quem ganhou dinheiro ali? Só o scalper. Só o operador que é scalper ganhou dinheiro comprando ali. Eu não sou scalper. Você não vai ver compra minha numa região daquela ali, por exemplo. Porque eu não quero ganhar. Eu não estou procurando esse tipo de trade. E você que está me ouvindo aí, você pode até achar que você é um scalper. Você pode até achar, mas eu vou te falar que é muito difícil você ser um scalper. Por quê? Olha, esses tipos de trader aí, eles são muito raros. Estou falando dos scalpers profissionais, gente. Não é essa cambada de scalper que tem na internet aí operando fluxo, falando que tá pegando 3 pontos com stop de 1 ponto. Para com esse negócio. Não é sobre esse cara aí que eu tô falando. Esse cara é um fanfarrão, ele não sabe o que tá fazendo. Eu tenho certeza que esse cara tá perdendo parcial, dinheiro. Stop no preço da entrada. Parcial, stop no break-even. É só isso que eles sabem fazer. Vai tentar fazer isso aí pra você ver. É difícil demais, demais. O cara que é um scalper profissional, é uma profissão. Inclusive, esse cara, ele é mais eficiente, na minha visão, do que um day trader. Ele é melhor do que eu, ele é melhor do que o Diego. Mas ele tá num nível muito mais alto. Pra mim, é o último nível do cara. Por exemplo, eu sei onde eles trabalham. Eu sei onde eles operam. Se eu quiser buscar essas operações de escape, eu até faço, mas eu não gosto. Pra mim é desconfortável demais. Você faz 10 trades, se você tomar um stop, você devolve tudo. Eu não gosto, eu prefiro swing. Swing eu acerto 60% das minhas operações, tô sempre ganhando dinheiro. Sempre, gente. Sempre ganhando dinheiro. É muito difícil o mercado conseguir me passar, velho. Quando eu falo me passar, é na boleta mesmo. É lá na curva de performance do mês, entendeu? Ele faz isso aqui, ó, pra tirar. Ele não consegue. Eu tô sempre na frente dele. Por quê? Porque eu faço trade de swing. A gente faz trade de swing. É mais fácil. Principalmente para quem tá começando. É mais fácil você fazer swing. Se você fica olhando o gráfico falando, caramba, se eu tivesse comprado aqui e saído aqui, eu tinha pego 200 pontos mole. Para com isso. Não é o momento de você focar nisso agora. Não é. Não é o caso de... Eu não sei se tem algum trader com muita experiência aí, mas se não for o caso, não pensa nisso. Pensa em swing. Porque fazendo swing, eu te garanto, você vai ter muito mais facilidade de ganhar dinheiro no mercado. Tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que teve... Pra falar uma coisa, Lan, você citou, colocou uma... Como se fosse uma separação, né, entre o trader de swing e o trader de scalper, né? Colocou os caras ali em prateleiras diferentes. E tem que colocar mesmo, porque são prateleiras diferentes. Agora é importante para você que está começando, ou você já é trader, mas você ainda não chegou a essa definição, você precisa se autonominar, você precisa se definir se você vai operar scalper ou se você vai operar swing. Como o Alan já falou aqui, scalper é uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm, raríssimas mesmo, tá? Parece que não, parece que é fácil, parece que é tranquilo, mas não é. Exige uma habilidade extrema. E você precisa se colocar, né, de algum lado dessa prateleira. Porque, por exemplo, a galera que opera swing, eles têm uma conexão. Alan sabe o que eu estou falando.
A gente que opera swing, que quer pegar um bom pedaço de gráfico ali, um bom pedaço de pontos, a gente tem uma conexão. Tanto que existem horários, né, Alan, do dia que nós estamos procurando por swings. E é muito legal isso daí, porque assim, não é só eu e o Alan que estamos procurando fazer um swing naquele momento. É todo mundo que opera swing, pô, que faz day trade em swing. Os caras estão procurando um swing naquele momento. E se o swing aparecer, o que acontece, Alan? O trade desenvolve. O trade desenvolve, porque todos nós estamos procurando um swing naquele momento. Então, assim, se você não sabe o que você vai fazer no gráfico, se você quer pegar um swing, se você vai trabalhar com scalp, se você não faz ideia do que você está fazendo ali, você fica um peixe fora d'água. Está todo mundo junto indo para um lado, e você às vezes está num viés de compra, às vezes um gráfico já em tendência e você tentando comprar ali. Então é importante você, né, decidir o que você quer, como você quer operar. Ah, eu sou um trader de swing. O meu conselho para você é o mesmo do Alan. Você precisa iniciar como um trader de swing, para que você tenha condições, né, de ser lucrativo no mercado, a ponto de um dia, de repente, você optar em fazer scalper ou trabalhar. Inclusive, tem uma situação também, Alan, que acontece bastante, é que o scalper, geralmente, ele não vive só de scalper, né, Alan? Não, ele não pega o alvo mínimo do scalper. Não pega o alvo mínimo, porque quem vive do mínimo não tem segurança, não vive muito tempo. É igual você viver do salário mínimo. Tudo que é mínimo é arriscado, acaba rápido. Então, é muito difícil você encontrar um trader de scalper que ele só faz scalper. É difícil. Geralmente esse cara tá sempre pegando um swing, pegando um alvo maior, né? Trabalhando com um pouco mais de folga ali, né? Até para poder, quando ele perder, que o stop do swing, e aí vai uma para anotar, o stop do swing é do mesmo tamanho do stop do scalper. Poucas pessoas sabem disso. Né? Muita gente acha que fazer scalper, Alan, é você colocar ali uma ordem oco no gráfico, né? Ordem cancela ordem, para quem não sabe o que é ordem oco, e você colocar ali 5 pontos de alvo no dólar, né? E colocar 2,5 pontos de stop configurado nessa ordem oco. Cara, se você fizer isso, sabe qual é a probabilidade de você levar um stop? Fala para eles aí, Alan. Eu diria que 90%, de 80% a 90%. Não é lucrativo, então não façam isso. E quem ensina a trabalhar com scalper dessa forma, o cara não faz ideia do que é scalper. Agora, é a minha opinião. Agora eu vou aproveitar o gancho do Diego e vou te falar um negócio. Tem lugar no gráfico que dá para fazer isso aqui. Tem. São, inclusive as pernas, eu vou falar hoje que lugar é esse. Acho que eu vou revelar para eles aqui. Na terceira perna aqui que nós vamos ensinar vocês, lá tem um lugar que o stop é minúsculo. E os robôs estão tudo fazendo esse trade aí. Mas cuidado com isso aí, entendeu? O que o Diego falou é muito importante. O scalp, o lugar do stop loss, do trader profissional de scalp, ele coloca no mesmo lugar do trader de swing. Então tem isso, o cara fala, eu sou scalper. Não é nada, cara, você não é nada. Você aprendeu do jeito errado, só na sua cabeça que você é scalper. Porque os scalpers de mercado mesmo não operam desse jeito aí, não. Eles, quando eles entram na operação, eles têm 90% de chance de ganhar dinheiro. Tem o lance da... Só que eles colocam o stop no lugar certo, o cara faz... fraciona a entrada dele, ele escala, é uma série de coisas que esse cara aplica. Por isso que a gente fala que é tão difícil, né? Porque tem toda essa habilidade aí por trás.